Boa noite, amados irmãos e irmãs. Me chamo Lucélia, faço parte do Ministério de Pregação da Obra Renascer, da Renovação Carismática Católica. E hoje eu venho anunciar para vocês o tema A Palavra de Deus é Vida. Nós sabemos que a Palavra de Deus ela tem que estar presente em todo o nosso ano, né? Nós encerramos o mês de setembro, o mês da Palavra, entramos no mês de outubro e vamos entrar no mês também cheio da Palavra de Deus, porque enfim a Palavra de Deus ela é vida para nós, não podemos viver sem a Palavra de Deus. E nesse assunto eu gostaria de destacar 3 pontos para vocês acerca da palavra. O primeiro deles é que a Palavra de Deus é luz para os meus passos, luz para o meu caminho. Você imagina, irmãos, nós vivemos hoje um mundo muito atribulado, muito cheio de problemas, de conflitos, e muitas vezes as tribulações também vêm, nós estamos sendo muito provados, né, nesses tempos. E quando a aflição bate a nossa porta, muitas vezes nós ficamos, meu Deus, a quem eu vou recorrer? E a gente pensa, não, eu vou falar com fulano, que fulano é uma pessoa de oração, vou falar com cicrano, que é uma pessoa muito sábia. Nós temos que ter em mente, sim, devemos procurar as pessoas sábias, as pessoas de oração, para que nos aconselhem. Mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente no nosso coração é que o primeiro conselho que eu devo ouvir é o conselho que vem de Deus. E onde eu encontro esse conselho? Na sua palavra. No Salmo 118, no versículo 9, vai dizer assim para nós: como é que pode um jovem levar uma vida pura? Guardando a tua palavra. E a gente se pergunta hoje, meu Deus, como eu vou levar uma vida pura, uma vida agradável a ti hoje? Vamos pensar no contexto de hoje. O salmista pensou no contexto dele. Nós colocamos a palavra no nosso contexto. Como vivermos uma vida pura hoje? Como um jovem, como família, como um casal. Como viver de maneira agradável a Deus? O caminho é, meu irmão, guardando a palavra. Guardando a tua palavra, Senhor. Esse é o caminho. E aí no versículo 11, a palavra diz para nós: conserva no coração tua palavra para não te ofender com o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, então, quando nós conservamos no coração a palavra de Deus, a gente consegue discernir se essa situação é agradável a Deus ou se essa situação não é agradável a Deus. Se essa conduta, essa decisão, esse caminho que eu vou tomar, se ele ofende a Deus ou não. É preciso conhecer a palavra. Se eu não conheço, meus irmãos, eu vou ficar à deriva. Muitas vezes as pessoas vão recorrer a outras pedindo: ô irmão, reza por mim, para eu saber se essa situação aqui é vontade de Deus. E se você é uma pessoa que lê a palavra, que conhece a palavra, algumas situações você não precisa nem rezar para saber que aquilo não é vontade de Deus ou que aquilo é vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Guardando no coração a palavra, eu evito de ofender a Deus com o pecado, porque eu sei que aquela situação não agrada a Deus. Então, conhecer as Escrituras é conhecer o caminho que me leva para Deus. Porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando conosco. Desconhecer as Escrituras é desconhecer a vontade de Deus, é desconhecer o próprio Deus. Então o Senhor nos dá essa palavra como um norte na nossa vida. Você imagina que você compra um eletrodoméstico bom, caro, e você fica sem saber como usar. Se você ligar de uma maneira errada aquele eletrodoméstico, você instalar de uma maneira errada, você pode danificar aquele objeto e ele não servir mais para nada. Você tem que trocar lá na garantia, né? Então, na nossa vida também, para tomarmos decisões, para sabermos o que fazer, nos guiar, o Senhor nos dá a palavra. O eletrodoméstico vem com o seu manual, para a gente olhar o manual, como faz direitinho aquilo ali, para não danificar o objeto. E o Senhor nos dá a palavra. Às vezes a gente diz, oh meu Deus, se a vida viesse com o manual era tão bom, mas nós temos um manual, é a palavra de Deus. Como uma pessoa perdida numa floresta, não sabe para onde vai, não sabe, tem muitos perigos ali. E agora, como é que eu vou sair daqui? Eu estou sem norte. E aí você se lembra, meu Deus, eu trouxe uma bússola, está aqui no meu bolso. Pega aquela bússola, pronto, a bússola vai indicar. Você vai por aqui, por ali, chegou no teu lugar, está salvo.
A bússola que o Senhor te dá no momento da aflição, da tribulação, da dor, é a palavra. O Papa Francisco nos diz isso. Há sempre uma palavra de Deus para nos confortar, para nos curar no momento de aflição. Há sempre uma palavra. Então é a primeira pessoa que nós temos que recorrer na nossa vida para decidirmos nos momentos difíceis ou as decisões que temos que tomar mesmo sempre. A primeira pessoa é o Senhor, através da sua palavra. Então a palavra, meus irmãos, muito importante também esse detalhe, ela não é um livro de autoajuda. Hoje em dia se fala muito em autoajuda, em poder da palavra, poder do pensamento positivo. A palavra de Deus não é assim. Então muitas pessoas, elas querem ler a palavra nos versículos, nos capítulos, nos livros que são agradáveis, que são palavras fortes, de confiança, né? Então quando a gente está assim atribulado, a gente abre a Bíblia naquele salmo maravilhoso, 90, caiam 1000 à tua direita, né? 2000, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. A gente se sente fortalecido, se sente feliz. Agora, quando a gente está no pecado, que a gente abre a Bíblia e que a palavra diz para nós, o salário do pecado é a morte. Aí a gente diz, vixe Maria, essa palavra aqui acho que não foi para mim não. A palavra aqui é pro fulano, pro cicrano. Não, meus irmãos, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela é a palavra de Deus para nós. E ela tem que ser digerida por nós por completo. Não só as passagens bonitas, de louvor, de bênçãos, mas também as exortações. Quantas vezes o Senhor já me exortou através da palavra, dizendo para mim, não, isso aqui está errado. Olha só o que eu te oriento aqui. Quantas vezes? E é isso que a palavra de Deus faz por nós também. Nos tira do caminho errado. Ah, mas essa palavra é muito dura, né? Quantas vezes as pessoas saíram mesmo do caminho de Deus porque dizem essa palavra é muito dura. Até mesmo quando Jesus estava com os discípulos, quando ele falou da instituição da Eucaristia, né? E eles disseram, essa palavra é muito dura, quem consegue, né, aguentar? E, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é uma palavrinha bonitinha para nós. Ela é uma palavra de vida, é uma palavra que nos faz sair da vida de pecado. A palavra de Deus, ela vem para nos curar, para nos libertar. Então a gente tem que, por isso que a gente não pode estar lendo a Bíblia só assim, abriu a Bíblia, leu aquele trechinho, no outro dia abriu a Bíblia, leu aquele outro versículo. Não, a gente tem que ter uma continuidade, entendendo a ação de Deus na humanidade. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. O segundo ponto, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A gente vai encontrar no livro de Ezequiel, vou abrir aqui para vocês, o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão. O Senhor disse para ele, né? Filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Isso no versículo 1. Lá no versículo 8, aí ele vai dizer, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como este bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te dou. Aí o profeta vai dizer, eu olhei e vi uma mão estendida para mim e nela um livro enrolado. Desenrolou diante de mim, estava escrito frente e verso. E aí no capítulo 3, versículo 1, continua a palavra. E ele me disse, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo, dizendo, filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com esse rolo que te dou. Eu comi e era doce como mel em minha boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, qual foi a ordem do Senhor para o profeta Ezequiel? O Senhor mostrou o manuscrito para ele, a palavra de Deus escrita, e diz, come este rolo. Por que essa expressão, come, devora, né, em algumas outras traduções? E não simplesmente leia esse livro. Não, a palavra de Deus, ela usa a expressão devora, alimenta o teu ventre, sacia tuas entranhas
com esta palavra. Sacia tuas entranhas, alimenta todo o teu ser com estas palavras. E aí o profeta fez isso, né? Se alimentou daquela palavra e ele disse, ela era doce como mel em minha boca. Então a palavra, meus irmãos, ela é o alimento espiritual. Eu preciso desse alimento. Hoje a gente vive uma sociedade que ela é muito atenta, muito preocupada, né, com a saúde. A gente sabe realmente a necessidade de estar cuidando da alimentação, exercícios físicos, né, evitando gordura, sal, coisa que antigamente a gente não tinha tanto cuidado com isso, né? As crianças comiam doce, aí a balde. Hoje as pessoas já têm mais cuidado, as mães, eu sou mãe de 2 crianças pequenas, eu estou muito atenta já essa questão da alimentação, evitar doces. Então hoje a gente tem esse cuidado muito grande com o corpo. Mas o corpo, meus irmãos, ele é uma parte de nós, mas não é a parte mais importante. Cuidado ainda maior eu devo ter com o meu espírito. Como estou alimentando o meu espírito? Então, como o mundo hoje alimenta o espírito? Como ele diz pra gente alimentar? Assistindo filmes, séries que não edificam, né? Que continua tudo vazio dentro de nós, não sacia. Então, qual é o alimento que o Senhor nos dá? A sua palavra. Eu lembro aqui o episódio de Jesus, uma tentação no deserto. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites. No final ele sentiu fome. Então o que o tentador apareceu e disse para ele? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você pode fazer isso? Você não é o filho de Deus? Como Jesus respondeu? Está escrito. Jesus citou aqui para o inimigo a palavra de Deus em Deuteronômio 8, versículo 3. E ele diz, está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, Jesus aqui, a primeira coisa que ele nos ensina, o jejum. O jejum, né? Eu preciso dominar o meu corpo. Meu corpo não pode ser senhor de mim. O jejum é uma maneira de disciplinar a minha vontade, né, o meu apetite. Eu vou mostrar que a carne não é a que manda. Quem vai mandar aqui em mim é o Espírito. Esse é o sentido do jejum. E Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Se a gente pega a expressão pão, não só de pão vive o homem, e traz ela para um sentido mais amplo, vamos pensar que pão, de que pão eu vivo? Não só desse pão eu vivo. O pão, o alimento, sim, o alimento material, os amigos, né? Estar com os amigos, a própria família, a convivência, o amor da família. Não só desse pão a gente vive. O trabalho, coisas lícitas, boas, trabalhar, passear, viver. Não só desse pão a gente vive, nós também precisamos de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que alimentar o meu espírito. Eu preciso alimentar o espírito para que ele esteja forte. Porque, meu irmão, no dia que a tentação vem, se o meu espírito não estiver alimentado, quem vai ganhar? A carne. Jesus foi muito claro quando disse para nós, irmãos, orai, vigiai, orar com a palavra, porque a carne ela é fraca. Se eu tenho a palavra diante dos olhos, se eu me alimento da palavra, eu sou forte. Se eu não alimento o meu espírito, a carne fica mais forte. Se eu não conheço a palavra de Deus, o inimigo me engana. Você vê que o inimigo vem para Jesus e ele diz coisas que cita até a palavra de Deus. Ele cita, né? Cita o Salmo mais à frente na tentação, se você é o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, te carregarão nas mãos. Então, se eu não conheço a palavra, como eu vou rebater o inimigo? E aqui eu vou entrar no terceiro ponto
desta pregação. Terceiro aspecto da palavra. A palavra como essa espada do Espírito que me faz vencer a tentação. Eu vou me munir da palavra. Aí a gente pega, se pegar comigo Efésios 6. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vai dizer assim para nós. Esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto qual foi? Palavra de Deus como luz para os meus passos. O segundo ponto, a palavra de Deus como alimento para a minha alma. E o terceiro ponto, a palavra de Deus é a minha espada do Espírito. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Meus irmãos, aqui São Paulo traz uma realidade para nós. A nossa luta nessa terra não é contra homens de carne e sangue. Não é contra homens de carne e sangue. Eu vendo esses dias reassistindo, né, o filme da história de Padre Pio, e tem um momento em que uma pessoa pergunta para ele, e o Padre Gemelli, que foi um padre que perseguiu muito ele. E ele dizia assim, não era culpa dele, era culpa do demônio. Então, meus irmãos, o demônio vem nos tentar e ele utiliza as pessoas, a fragilidade das pessoas. Ele vem nos tentar. Então, é preciso que eu me fortaleça. É preciso que eu me revista da armadura de Deus para eu poder resistir às armadilhas do inimigo. O inimigo, ele é muito astuto. Ele vem te tentar, ele vem me tentar, ele vem tentar os filhos de Deus naquilo que é fraqueza para nós. Porque as nossas fraquezas, elas são diferentes. Eu sou mais sensível em área tal, você é mais sensível em área X. E o inimigo conhece. Então ele vai te tentar na tua fragilidade. É nela que você tem que se fortalecer. Essa área você tem que fortalecer. E aí no versículo 13, São Paulo vai dizer, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. A nossa vida aqui na terra é uma batalha espiritual. Quer a gente acredite ou não, é uma batalha espiritual. Eu preciso me proteger com a armadura de Deus. Irmãos, olha, quando a gente tem uma intenção de oração, dando um exemplo para vocês, né? Quando a gente tem uma intenção de oração, tem uma graça que a gente precisa alcançar, que a gente quer alcançar. Se a gente não entra em batalha por essa graça, a graça está perdida. Porque o Senhor diz que a gente tem que pedir, né? Ah, mas o Senhor sabe tudo que eu preciso. Mas foi Ele que nos ensinou, pedir e receber. O Senhor quer estabelecer uma comunicação conosco. Se eu digo, não, tudo que eu preciso Deus já sabe, eu não vou nem falar com Ele. O Senhor não quer assim. O Senhor quer uma comunicação. O Senhor quer estar conversando comigo. Me diga, o que você está precisando? O que você quer que eu faça? Vamos lá. E aí assim, vamos criando intimidade, né? Então, vamos supor que eu preciso de uma graça muito grande. E aí eu decido, eu vou começar a rezar por esta graça. O Senhor vai me conceder, seja ela temporal, seja ela espiritual. Então, quando eu vou começar um combate de oração. Irmãos, você vai começar um combate mesmo, tá? Se você não entrar em oração, a graça está perdida. Se você entra em combate para alcançar aquela graça, então você tem que estar preparado, vestido da armadura de Deus, porque você está entrando numa guerra, está entrando numa batalha. Ninguém entra numa batalha sem as suas armas. Lembro muito bem, quando a gente entra no grupo de oração, a orientação que a gente recebe é essa. Não venha para o grupo sem a sua palavra, porque aqui é um lugar de combate espiritual. Como é que você vem desarmado? Inclusive tem alguns padres que estão nos orientando isso, né? Venha para a missa com a sua palavra. Então, eu preciso me revestir do combate. Então, aí vem aquela famosa frase, quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. É isso mesmo. Você não entrou no combate? Se você entrou no combate, o inimigo começa a te atacar. Não, ela não vai alcançar essa graça aqui não. E começa a atacar, atacar, atacar. Alguns vão desistir. Por quê? Porque se eu não tiver revestido, se eu não tiver alimentado, eu não vou suportar.
Se eu tiver alimentado com a palavra, revestido da força de Deus, eu vou até o fim. E aí eu vou até alcançar a graça. E aí a vitória é certa. A vitória é certa. Se eu entro em combate com o Senhor, a vitória é certa. Não preciso desanimar. Eu preciso me fortalecer, porque as flechas do inimigo virão. E aí São Paulo vai dizer, né? Todas as armas que compõem a armadura de Deus. E aí ele vai dizer a verdade, né? É o cinturão, a justiça, o zelo em anunciar a palavra. E aí ele vai dizer, né, a fé, que é o escudo, né, que vai me proteger dessas flechas do inimigo, o capacete da salvação. E aí no final do versículo 17 ele vai dizer: e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma espada, é a espada do Espírito Santo que o Senhor nos dá. Então se você está lendo essa palavra, você pode empunhar essa espada. Você tem essa arma na sua mão contra o inimigo de Deus. Então você está fortalecido, né, pela palavra. A vida espiritual, meus irmãos, ela é assim. Eu preciso estar revestido da força de Deus. Eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Eu preciso estar com a espada. A gente tem a imagem de São Miguel, né? Todo mundo fez aqui, acredita a maioria, a quaresma de São Miguel. São Miguel, ele segura uma espada. Ali é a espada do Espírito. E essa espada do Espírito, meu irmão, é a palavra de Deus que ele vai te dar. E a palavra de Deus, ela quer rechear toda a nossa vida. Ela quer transformar todo o nosso viver. Então, por isso que a palavra de Deus é vida para nós. Ela é luz para os nossos passos, ela é o alimento para a nossa alma e ela é a espada do Espírito. Então, todos os dias eu vou pegar o norte da minha vida. O que o Senhor quer para a minha vida? Todos os dias eu vou alimentar o meu espírito e todos os dias eu vou erguer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu desejo a todos que mergulhem profundamente na palavra de Deus, que estejam atentos ao que o Senhor vai falar para vocês na palavra de Deus e se alimentem cada dia mais. Quanto mais eu me alimentar da palavra, mais fortalecido eu estarei. A paz de Cristo a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos, rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que cada dia nos faça amar mais a palavra de Deus, buscar mais a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser lida, meditada e praticada. O próprio Senhor nos diz na Escritura que a palavra de Deus não é para a gente só ouvir. Não sejais ouvintes, apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.